Olha só, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre o medo de empreender. Então, olha só, hoje nós vamos saber como você deve começar um negócio ou como é que você deve investir na sua carreira, iniciando do zero. Por que isso é importante? Bom, é muito importante porque quando a gente começa um negócio, quando a gente começa qualquer que seja a, o tipo de negócio que a gente deseja realizar, de empreendimento, quer seja um consultório, uma clínica ou mesmo que a gente queira desenvolver coisas online, ou seja, você quer entrar em um mercado naquele que você não domina. Então, você sabe que começar um negócio do zero, você vai ter inúmeras sensações, inúmeros temores, tudo isso produzindo o quê? Uma grande dificuldade de você conseguir ter um investimento com segurança do momento ideal. Então, assim, muitos empresários eles analisam o mercado de trabalho, eles realizam pesquisas e é muito importante você realizar prospecção do seu mercado e mesmo assim eles acabam ficando morrendo de medo de investir em determinadas situações quando isso é o desconhecido e muitas vezes você acaba ficando estagnado em função disso. Então é preciso ter coragem para que você possa empreender independentemente do tipo de negócio que você tenha. Muitas vezes, né, você tem problemas com relação à sua comunicação, você tem problema com a sua organização financeira, tudo isso acaba dificultando muito esse processo. Então, assim, uma das coisas terríveis que a gente vai, quando a gente vai abrir um negócio, é a gente achar que a gente não é capacitado o suficiente. Então, às vezes você pensa que o seu serviço ou o seu produto não é bom o suficiente para ser competitivo ou que você não tem a formação ou a capacidade suficiente de investir nisso. E aí você acaba bloqueando muito daquilo que você precisa colocar como energia para desenvolver aquilo que você quer lançar no mercado. Então a gente não pode esquecer que esse é um conceito relativamente simples e você pode aplicar isso para qualquer que seja a sua profissão. Lançar um produto que seja minimamente viável. Então, quando você vai fazer o lançamento desse produto, ele não precisa obrigatoriamente ser perfeito. Ele simplesmente pode ser aceitável para o seu público-alvo. Então, quando você está lançando o seu negócio, quando você está lançando o seu serviço e você pesquisou o seu público-alvo, você sabe qual é o seu mercado, você tem condições exatas de fazer com que o seu produto atinja o público que ele precisa. Dessa forma, você acaba tendo mais espaço para realizar todas as melhorias que você quer durante o tempo. Até porque nenhum produto começa de maneira perfeita. Então, assim, é o primeiro ponto que você tem que encarar isso como desafio e como você consegue fazer isso acontecer. Uma outra coisa muito importante que a gente tem é o medo do desconhecido. Então, o medo de desconhecido é um problema que é inexplicável e muito difícil de se reparar. Quando se inicia um plano de negócio, ou quando você tem uma parceria de negócio, quando você tem pessoas envolvidas nesse processo, muitas vezes uma acaba completando esse aspecto com as outras pessoas. E para isso, né, acaba sendo muitas vezes motivador você ter parceiros desenvolvendo esse processo. Então, assim, o empreendedorismo não é uma coisa fácil de se fazer. O empreendedorismo é difícil e o empreendedorismo não é um trabalho simples, mas quem empreende, ele é classificado como sendo um estilo de vida. É uma opção para quem gosta de se arriscar mais, para quem não quer ficar na zona de conforto trabalhando, para quem quer se dedicar pra caramba dentro desse processo e para quem quer poder fazer o quê? Quem tem capacidade de vencer qualquer que seja o obstáculo que esteja no caminho, ou seja, está preparado para isso. E aí a pessoa acaba não tendo medo do desconhecido. Uma outra coisa importante nesse processo é que a pessoa não tem medo de falhar. Esse é um ponto importante para quem quer fazer o quê? Empreender dentro da sua vida. Então o medo de fracassar, ele acaba habitando em todo mundo. Seja um erro de menor gravidade, seja qualquer coisinha que te incomode,
Mas quem é empreendedor sabe que mesmo você cometendo erros, é possível você fazer a correção desses erros durante todo o trajeto que você está desenvolvendo o seu produto, o seu serviço e a sua trajetória. E é óbvio, né, que você não pode ter medo de ser corrigido dentro desse processo. Então, assim, você vai tomar as suas decisões dentro daquilo que você considera como sendo favorável nesse processo. Mas você sabe que você precisa ouvir as pessoas, você tem que entender que dentro desse processo, se você permitir, o fracasso vai acabar te derrubando ou vai acabar fazendo com que você desista desse processo muito precocemente. De outra forma, é somente um ponto de parada temporária que, se você assimilar bem aquela crítica, você compreender bem esse processo como sendo uma forma criativa, como sendo uma forma que agregue valor ao seu negócio, você consegue fazer com que você tenha a sua evolução dentro desse processo acontecendo de maneira satisfatória. Então é muito mais importante você entender os erros e aprimorar os seus erros e jogar isso dentro da sua carga de trabalho como sendo o quê? Como sendo o aspecto positivo. A crítica, ela sempre joga uma carga em cima da gente muito maior do que a gente espera. Então você precisa estar preparado para absorver essas críticas e para você entender que se você se propôs fazer algo, se você se propôs a ser empreendedor na área de saúde principalmente, você precisa estar no controle do seu negócio, você precisa estar no controle do seu destino. Mas as pessoas sempre me perguntam, Marcelo, como é que eu vou empreender com mais segurança? Olha só, primeiro você precisa investir em conhecimento dentro desse processo. Ou você precisa contratar bons profissionais para te ajudarem nesse processo. Então, assim, um dos maiores medos enfrentados por empreendedores, ou uma das maiores causas que fazem com que as pessoas fracassem dentro desse processo, é a não contratação de pessoas que entendam no negócio. Se você não entende do negócio, se você não entende contabilidade, você vai precisar de um contador para saber como é que você vai lidar com isso, como é que você vai lidar com seus impostos, como é que você vai estar trabalhando isso dentro desse processo. Então, ou você contrata uma empresa que seja estruturada, ou você parte para o campo para fazer o quê? Cursos que você possa entender esse processo de maneira bastante clara, para que você consiga ter experiência suficiente para enfrentar isso. Porque se você não consegue fazer sua contabilidade, se você não consegue ajustar esse processo, fica muito difícil você vencer isso, tá? Você precisa fazer uma autoavaliação sempre de como você está lidando com tudo isso. Então, se você contratou profissionais ou se você não contratou profissionais, você tem que ter clareza de se autoavaliar dentro desse processo. Por quê? Porque você tem, quando empreende, quando você coloca um negócio em jogo, você precisa, de maneira primordial, entender que você lida com riscos e o negócio sempre vai proporcionar riscos para você. Por isso, seu nível de autoconhecimento tem que ser bastante grande para que você possa o tempo todo fazer uma autoanálise controlando esses fatores de risco. Então é bastante importante você ter noção das percepções de risco do seu negócio. Primeiro de tudo, você precisa saber o quanto você pode arriscar dentro de um planejamento financeiro para o seu negócio. É primordial, é fundamental você compreender que existe um limite para você arriscar. Então toda pessoa que vai empreender, que vai colocar um negócio novo no mercado, que vai estar colocando o quê? Vai estar colocando dinheiro próprio para investir no mercado, ela precisa entender que há um risco de se perder dinheiro no início. Por isso você vai ter que ter um capital de giro, para isso você vai ter que ter um fundo de reserva, para que você consiga fazer o quê? Para que você consiga se sustentar durante um bom tempo no mercado. Então, você tem que ter noções de risco, ou seja, essa percepção faz com que você sempre esteja prevenido dentro das suas escolhas profissionais, das suas escolhas de investimento e de que você arrisque dentro daquilo que você consegue sustentar o seu negócio. Quer seja você seja autônomo, quer seja
que você esteja empreendendo com uma nova empresa. Faça planejamentos. Então, um bom planejamento de médio e longo prazo é vital e ajuda você a diminuir os seus medos, ajuda você a diminuir os seus riscos no seu negócio, e isso faz com que você também compreenda mais todo o processo. Então, se alguns empreendedores que acabam falhando nisso, acabam ignorando feedbacks de consumidores, ou seja, do seu cliente, do seu paciente, e que não estão aprovando a forma como você está entrando no mercado com isso, isso vai positivamente proporcionar a você o quê? Danos no seu negócio. Então, esse planejamento precisa ser feito o tempo todo. Semanalmente você tem que rever esse seu planejamento para que você faça o quê? Avalie como o seu produto, o seu serviço, ele seja o quê? Ele seja readequado dentro do seu negócio. Isso é extremamente importante, tá? Então, você precisa fazer uma coisa que é chamada de risco ou impacto do seu negócio. Então é extremamente importante você compreender como é que os riscos eles vão afetar a sua vida, né? A fim de que você pare de ter o quê? Danos com relação às ameaças que o seu negócio vem sofrendo. Então, dentro desse processo, é extremamente importante você conhecer e diminuir as suas incertezas. Então, depois disso, a etapa seguinte é compreender quais são esses riscos, os maiores riscos, e analisar as chances de impacto que cada um causa ao seu negócio. Lembre-se, em vez de você ter medo de empreender, é melhor você abraçar a causa, utilizando o quê? Os obstáculos como motivação, como entendimento, para que o seu negócio se fortaleça e para que você evite problemas no sentido de que você fique quebrando a sua cabeça e não entenda como é que você vai fazer para que você possa ter o quê? Mais sucesso no mercado. Então, é muito importante você entender que os riscos fazem parte do nosso negócio. E é isso que eu queria passar para vocês um pouquinho hoje, aqui nesse vídeo, para você entender exatamente que todo investimento, que todo negócio tem risco, mas é muito importante você saber administrar e saber como superar esses riscos no seu negócio. Legal? Então, olha só, deixa o seu comentário, curte lá a nossa página, e você que viu a gente ao vivo, valeu, grande abraço, beijo no coração, fique com Deus, não esquece, deixa sua mensagem, curte o nosso canal, tem muito material legal para você, e deixa sua dúvida que a gente vai estar sempre produzindo material para você.